Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus e desde hoje, na parte da manhã, estamos debaixo de uma palavra muito forte. Deus está nos chamando para decidirmos, nos levantarmos, enfrentarmos os nossos medos e assim vencer a cada um deles. Sim, a primeira coisa que você precisa fazer para vencer os seus medos é decidir enfrentá-los. Decida agora enfrentar os seus medos e assim você vai vencê-los, você vai superá-los. Amém? É sobre isso que nós vamos continuar conversando, é sobre isso que nós vamos continuar meditando, é sobre isso que o Espírito Santo vai continuar trabalhando nos corações. Eu recebi um testemunho muito lindo aqui deixa eu pegar aqui, da Érica dos Santos. Queridos, eu quero pedir perdão primeiro a Érica, só vou chamar de Érica, né? E depois a todos aqui, porque eu recebi esse testemunho na semana passada. Então eu estava procurando algum testemunho para contar aqui, pedindo a Deus que me apontasse, porque são tantos, graças a Deus. E a Érica aqui, queridos, ela nos conta que já fazia 11 anos que ela estava tentando engravidar, dizendo assim, né, eu vou, querida Érica, eu vou, como é que eu vou dizer, eu vou passar um pouquinho para frente da sua saudação inicial, né? Você escreve muito bem, mas só que é um pouquinho comprido o seu testemunho, é lindo, e eu quero então dar atenção só ao testemunho, tá bom, querida? Por favor, não se ofenda com isso. Elas assim, há um pouco mais de 11 anos, eu e meu marido estamos tentando engravidar e simplesmente nada acontecia. Fizemos todos os tipos de tratamento que o senhor pode imaginar, inclusive tratamentos no exterior, tratamentos que ainda não foram nem sequer homologados. Fiz tudo o que podia. Para a honra e glória do Senhor Jesus, conheci o seu canal, profeta. Sim, eu e meu marido nos lançamos em uma, como o senhor diz, empreitada de fé. Começamos a fazer votos em todas as lives, tanto eu quanto ele, para que Deus nos desse o nosso bebê. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou tão curada, profeta, que estamos grávidos de, olha só que tremendo, estamos grávidos de gêmeos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Profeta, sempre declarávamos que não importava se Deus queria nos dar um menino ou uma menina, o que viesse seria para a honra e glória do nome dele. Profeta, quem está falando com o Senhor é uma mulher que a medicina disse que nunca seria mãe. Hoje eu sou mãe, sim, de gêmeos que estão em meu ventre. Exatamente, um menino e uma menina. Gente, que tremendo. Quando eu achei esse testemunho aqui da Érica, isso encheu tanto o meu coração. Eu quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus pode infinitamente mais. Deus pode infinitamente mais. Sabe qual era um dos maiores medos que ela tinha na adolescência? Era não poder ter uma família. Talvez Deus tenha me permitido esquecer de ir mais para baixo nas mensagens e enxergar esse testemunho. Mas hoje Deus me permitiu
localizar esse testemunho. E quando eu li, gente, eu fui tomado de uma... Eu comecei a rir sozinho, queridos. Eu comecei a rir sozinho, porque aí eu estou pregando sobre medo, ou no caso, vencermos os nossos medos, e Deus me mostra esse milagre que aconteceu na vida da Érica e do seu marido. Eu quero dizer para você, decida enfrentar os seus medos e você vai vencê-los. Você vai vencê-los, você vai vencer cada um deles. O maior medo da Érica era não ter uma família. Veja que o diabo foi tão sujo que exatamente nisso ele trabalhou contra a vida dela. Você já se deu por conta que você está numa batalha espiritual? Você já se deu conta de que o inimigo odeia você? Você já se deu conta de que o inimigo não quer que você alcance o que Deus tem para você como propósito de vida? Pois bem, se a Érica tivesse jogado a toalha, se ela tivesse entregado os pontos do tipo, realmente já são mais de 11 anos tentando, fazendo tratamentos, até tratamento no exterior e absolutamente nada. Se ela tivesse dito, realmente, para mim, não vai dar certo. Mas não, ela decidiu enfrentar esse desafio. Talvez não como um medo, porque o medo que ela tinha de não ter uma família, só que obviamente, para ela poder ter uma família, vamos dizer, completa, ela teria que ter filhos. Ela poderia ter filhos por adoção? Claro que sim, isso é lindo, é maravilhoso, é extraordinário, é um amor glorioso, mas Deus queria mostrar um milagre. Quem disse que ela não pode vir adotar depois? Então, eu não estou descartando isso, mas Deus pode fazer isso da adoção, como pode fazer infinitamente mais, e de fato fez sobre a vida da Érica. Eu quero dizer para você, enfrente os seus medos e você vai vencê-los. Amém? Então, o texto base para nós, que nós estamos mergulhados desde hoje de manhã, é Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nós pegamos também o texto de Josué, capítulo 1, quando Deus chega para Josué, entrega a ele uma tarefa extremamente complicada. Sim, porque Moisés, o grande libertador, havia morrido e agora Josué teria que assumir esse enorme povo, um povo constituído por milhões de pessoas, um povo que olhava para Moisés como o grande libertador. Agora, quem é Josué? Quem é esse rapaz? Quem é esse moço? Claro, Josué não era uma criança, mas perto de Moisés, você está entendendo que desafio, quão desafiador era essa incumbência que Deus estava dando a Josué? Você parou para mensurar sobre isso? Com certeza, Josué teve medo e por isso que Deus falou com ele, não temas. Mas profeta, não dá para afirmar que ele estava com medo, mas dá para afirmar que Deus sabia que ele teria medo sim, e por isso Deus não falou uma vez só, não temas. Deus não falou uma vez só, ser corajoso. Ele falou, ser forte e muito corajoso. Então Deus sabia, obviamente, que Josué teria medo daquilo, se é que já não estava com. Nós temos que entender isso, queridos. Josué era tão homem quanto qualquer um de nós. Era tão ser humano quanto qualquer um de nós. A Bíblia fala acerca de Elias, o grande profeta Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então ter medo, queridos, é algo normal. Ter medo é algo normal. Eu quero que você escreva aqui embaixo. Ter medo é algo natural. Pode escrever isso. Ter medo é algo natural. Queridos, isso é natural ao ser humano. É completamente natural. Agora, Deus não quer que vivamos tão somente no natural, mas no sobrenatural. Aí que está o segredo. É quando nós deixamos de andar somente no natural e passamos a andar no sobrenatural.
Então, nós tocamos já o ponto de número 1 hoje pela manhã. Eu vou tentar fechar eles. Nós temos até o 5º ponto. Se eu não fechar, nós vamos encerrar amanhã de manhã, ok? Então, número 1, só para recapitular. O medo diminui quando você avança, não quando você foge. Tem muita gente fugindo dos seus medos. Pensa comigo, quantos livros não foram escritos porque as pessoas tinham medo de que o livro não ficasse bom, de que aquilo que estava sendo dito ali não fosse aceito. Quantas músicas deixaram de ser compostas, deixaram de ser produzidas, porque o medo paralisou as pessoas. Quantas pessoas não chegaram a ser o empresário ou a empresária que poderiam ser, porque o medo as travou? Quantos casamentos não chegaram a acontecer porque o medo travou as pessoas? O medo do casamento não dar certo, o medo talvez de iniciar lá atrás um namoro. Você não pode ter medo, você tem que ser prudente, não medroso. Você tem que ser estratégico, não um covarde. O diabo quer que você se acovarde. Mas a Bíblia diz que Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder. Então é esse espírito que tem que dominar a sua mente e coração. Um espírito de poder, sim. Você pode, tudo posso naquele que me fortalece. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então Deus nos dá poder. Número 2, vamos adiante então. Número 2, o que hoje te assusta, isso aqui é uma promessa de Deus para você. Amanhã será o testemunho da tua vitória, o testemunho talvez da tua vida. Sim, Deus transforma desafios, medos em marcos de superação. Aquilo que hoje parece ser impossível, intransponível, isso será a prova de que a mão de Deus tem te sustentado. Entenda uma coisa, o medo, ele vai tentar, mas ele não pode definir o fim da sua história. O medo vai tentar definir quem é você e onde você vai chegar. Mas você vai declarar agora aqui. Escreva aqui embaixo nos comentários. Diga, em nome de Jesus, o medo não vai definir os meus limites. Sim, porque muitas vezes o medo vai tentar limitar você. Vai tentar limitar você nas suas habilidades, no seu propósito, no seu chamado, nos seus relacionamentos, no seu envolvimento com a obra de Deus. Você tá ouvindo isso? É muito triste isso, queridos. Mas o medo, de fato, ele paralisa. Ele trava pessoas, ele limita pessoas. Às vezes as pessoas têm um potencial gigantesco, extraordinário, mas elas são barradas pelo próprio medo. O próprio medo a sabota. Escreva aqui embaixo, o medo não vai me prender. Escreva isso agora com fé, o medo não vai me prender. Escreva isso agora, em nome de Jesus. Não tenha medo de declarar isso, mas declare, o medo não vai me prender. Escreva assim também, o medo não vai me sabotar. Escreva isso agora, pode escrever sem medo. Escreva, em nome de Jesus. Número 3, vamos lá. Coragem, que foi o que Deus mandou que Josué tivesse. Ser forte e o quê? E muito corajoso. Então, coragem não é ausência de medo. É decidir não ser governado pelo medo. Então a coragem, entenda isso, não é ausência de medo. Essa pessoa é muito corajosa, ela não tem medo de nada. Não é somente isso. Não é tão somente por aí, não. Tem muita gente que é muito corajosa, mas só consegue manifestar essa coragem porque enfrenta os seus medos. O diabo quer que você fique sentado aí nesse sofá e passe a vida toda reclamando que você não teve oportunidade, que sempre te passaram para trás, por isso você se recolheu, né? Eu me recolhi à minha insignificância. Teve uma pessoa que falou essa semana ainda isso. Pode dizer, profeta, fui eu aqui. Porque eu não estou lhe acusando. Eu estou apontando situações que Deus está me mostrando, para que você entenda que Deus está falando com você.
Teve uma mulher, uma moça que disse, eu não vou continuar, eu não vou fazer isso, porque comigo é sempre assim. Nunca dá certo. Deixa eu lhe dizer, coragem não é ausência de medo. Nunca foi. Mas é a decisão que nós tomamos de não sermos governados pelo medo. Todo ser humano sente medo. Você tem que entender isso, que todo ser humano sente medo. Alguns numa proporção maior, outros numa proporção bem menor. Mas todo ser humano sente medo. Mas a diferença qual é? É quem está, preste atenção melhor, a diferença está em quem assume o controle, ou seja, a pessoa decide e enfrenta os seus medos. Quando você confia em Deus, porque você pode dizer o seguinte, profeta, como é que eu vou avançar se eu não tenho as qualidades necessárias, eu não tenho os contatos necessários, eu não tenho a qualificação necessária? Quem diz que depende de você? Sim, obviamente precisa de você, porque é o propósito que Deus colocou para você. Agora, quem disse que depende das suas habilidades? Não depende das suas habilidades. Não depende da sua grande ou pequena, digamos que, rede de contatos. Não depende disso. Depende do Senhor, depende da qualificação que o Senhor vai te dar. Então, todo ser humano sente medo, mas a diferença está em quem assume o controle. Quando você confia em Deus, preste atenção nisso. Quando você confia em Deus, o medo deixa de ser um freio e se torna apenas um sinal de que algo novo está para nascer. Então, quando você sentir medo, entenda, é Deus permitindo você sentir medo, porque esse medo está vindo como um sinal de que algo grande está nascendo. Isso vai lhe contemplar para a glória dele. Você está entendendo essa palavra? Gente, eu vou repetir mais uma vez e eu vou declarar, você não será mais uma dessas pessoas que poderiam ter sido um grande sucesso, sabe, terem alcançado um sucesso inimaginável, mas o medo as travou. Você não vai ser uma dessas pessoas. Eu declaro isso em nome de Jesus, você não será uma dessas pessoas. Deus está te levantando para o rigor do nome dele. Você recebe essa palavra. E o número 4, gente, eu vou ter que deixar para encerrar amanhã de manhã, ok? Número 4, preste muita atenção. Todo novo nível, porque se nós estamos crescendo, obviamente, novos níveis vão aparecendo para que nós venhamos então, não só trilhar, mas galgar ainda outros novos níveis. Então, todo novo nível exige que pelo menos um tipo de medo fique para trás. Entenda isso. Todo novo nível vai exigir que pelo menos um tipo de medo fique para trás. Nós temos que entender, queridos, que ninguém pode acessar um novo tempo. Preste muita atenção nessa palavra. Ninguém pode acessar um novo tempo sem romper com limitações internas. Eu tenho falado aqui que não tem como existir uma expansão externa sem antes acontecer uma expansão interna. Se o coração da pessoa não for afetado por isso, como é que vai afetar as coisas na volta? Se a pessoa não estiver tomada de uma convicção de que a coisa vai dar certo, de que o filho vai dar certo, que o negócio vai dar certo, meus irmãos, não vai acontecer. Primeiro acontece internamente, para depois acontecer externamente. Você está me ouvindo? Você está recebendo de Deus? Você está aprendendo isso? Então, cada promessa de Deus, preste muita atenção, cada promessa de Deus ela vem acompanhada de um processo. Nesse processo existem desafios que vão se levantar, muitas vezes vão se opor à nossa fé. Então, para avançar, queridos, é necessário que venhamos a deixar o medo lá para trás, no meio do caminho. Você precisa abandonar o medo. Você precisa se encher do amor de Deus. Sim, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então tome posse dessa palavra nessa noite. Tome posse dessa palavra nessa noite. É necessário você deixar o medo para trás.
Decida, mas profeta, eu não consigo. Decida e Deus te capacitará. Decida e Deus vai te dar forças para você vencer. Agora, primeiro você precisa decidir. Primeiro você precisa decidir. Mas profeta, como é que eu vou decidir isso se eu vejo que eu não tenho as condições, que eu não tenho as habilidades, que eu não tenho os contatos, que eu não tenho a provisão, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo? Pare de olhar para essas coisas. Eu estou pregando sobre isso. Você não pode deixar o medo paralisar você. E sabe por que as pessoas têm medo? Porque elas continuam olhando para as suas próprias limitações. Você precisa olhar para Deus, que tem poder ilimitado, que tem um amor ilimitado. O nosso Deus pode todas as coisas. Por que você tem medo? Por que você está se limitando? Por que você está se freando? Por que você está se permitindo ser freado pelo medo? Eu quero, em nome de Jesus, que você escreva agora com muita fé. Em nome de Jesus, o medo nunca mais vai me paralisar. Amém, amados? Eu quero orar por vocês agora. Eu preciso tirar um tempo de oração aqui, porque certamente Deus vai falar, Deus vai fazer. E inclusive antes mesmo de orar, eu preciso entregar uma palavra para um homem chamado Fábio. Fábio, existe um desejo no teu coração de trabalhar com o transporte logístico, ou transporte e logística. Deixa eu falar para você, querido Fábio, talvez você até já trabalhou, talvez você até já trabalhe, mas Deus está querendo com isso não só te apresentar isso, não só dizer que é possível, mas Deus está te entregando já uma ampliação. Talvez um negócio que já exista, talvez em um negócio que nunca existiu. Deus já está, olha que lindo, Deus pode, profeta, Ele pode. E se for o caso, Ele vai, sim, dar o crescimento mesmo antes da existência. Mas como que Deus faz isso? Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quiser. Isso é a verdade. Então nós temos que entender isso, amados. E aí caminharmos com fé, caminharmos confiantes, crendo que Deus sempre nos supre em todas as coisas. Amém? Entenda uma coisa. Se você não deixar esse medo para trás, você vai ficar parado no mesmo lugar. Fábio, você precisa avançar. Você precisa avançar. E eu quero orar por todos vocês agora, por favor. Se você pode, feche os seus olhos. Você talvez que esteja aí dirigindo, enfim, obviamente concentre-se no que você está fazendo, mas abra o coração para receber de Deus. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado pela tua unção, Pai. Obrigado, meu Deus, meu Pai, porque o Senhor está falando de forma extraordinária, Pai. Obrigado, meu Deus, pelo testemunho da Érica, Senhor, onde ela dizia que o maior medo da vida dela era não ter uma família, mas o Senhor não só a contemplou com uma família, mas a forma da contemplação foi um milagre extraordinário, porque ela vinha lutando há 11 anos para ser mãe, onde a medicina declarou que ela nunca seria mãe. Mas o Senhor é tão poderoso que o Senhor não só deu um filho, ou no caso um bebê a ela e ao marido, o Senhor deste 2. Ela está grávida de gêmeos, Senhor. E ela mesma e o maridão diziam, enquanto faziam os votos aqui nas nossas lives, diziam: tanto faz, Senhor, pode ser um menino como pode ser uma menina, nós só queremos o nosso bebê, faz para a tua glória, faz para a tua glória, faz para a tua glória. Deus deu gêmeos, e detalhe, deu um menino e uma menina. Oh, Deus poderoso, não tem como não ficarmos arrepiados dos pés à cabeça, Senhor, vendo o quanto o Senhor trabalha no meio do teu povo, no meio do teu povo, no meio do teu povo, Senhor. Oh, Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, Pai, eu oro no nome de Jesus, que haja, meu Deus, que haja restauração nos lares. Meu Deus, que todo esse medo que tem travado este homem, que tem travado esta mulher, meu Deus, que esse medo caia por terra, Pai. Que isso caia por terra agora no nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu abençoo esta vida. Meu Deus, eu abençoo esta família. Meu Deus, dá autoridade, Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós vamos continuar, nós vamos finalizar essa palavra amanhã. Mas eu te peço, já age agora, Pai. Sim, meu Deus, neste sábado à noite, age agora, Pai. Meu Deus, arranca o medo dos corações, arranca, Senhor, o medo de um avanço, talvez pequeno, às vezes a pessoa é tão pequeno que ela precisa fazer, mas ela enxerga um obstáculo gigantesco, meu Deus, que toda visão deturpada seja corrigida
pelo espírito de poder, não de covardia, mas o espírito de poder sobre as vidas. Pai, eu abençoo cada homem, eu abençoo cada mulher, eu declaro tua paz, eu declaro tua bênção, eu declaro, meu Deus, que na família do Odair, eu declaro, meu Deus, que na família do Odair, esse espírito de avanço, de coragem, está entrando nesta casa e nunca mais haverá ali alguém com medo, nunca mais haverá alguém ali governado, limitado pelo medo. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo as minhas ovelhas queridas, não só quem está recebendo agora uma palavra profética, mas, meu Deus e meu Pai, eu abençoo as pessoas, Pai, meu Deus, que o verdadeiro amor inunde mentes e corações neste momento, Senhor. Recanda lá, abraçou, que atarabaxorianda lá, braia. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo as minhas ovelhas queridas. Eu declaro, meu Deus, que o medo não mais as aprisionará. Pai, no nome de Jesus, declaro vidas livres, libertas, vidas, Senhor, meu Deus, avançando, prosperando para a tua glória. E assim, meu Deus, eu abençoo as minhas ovelhas queridas. E eu declaro, Senhor, que nós vamos ouvir, nós vamos ler e ouvir milagres, testemunhos de milagres extraordinários, em função desse destravamento total, chamado espírito de medo. Eu declaro minhas ovelhas queridas completamente libertas, chamadas e verdadeiramente inundadas pelo espírito de coragem. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. E amém, Jesus. Amém. Queridos, Deus manda eu dizer para um homem chamado Bruno. Bruno, essa semana que vem, né? Que amanhã é domingo, e aí nós iniciamos mais uma semana. Essa próxima semana, Deus vai colocar um trabalho na tua mão, talvez seja um trabalho novo. Você precisa aceitar, você precisa receber, você precisa caminhar nisso. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro, Bruno, deixe Deus te levar. Não tenha medo, não tenha ressalvas, mas entenda, em nome de Jesus, você pode ir porque Deus é com você. Amém? Em nome de Jesus, creia que o impossível vai acontecer. Creia que o impossível vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você recebe, querido Bruno, e todos que estão aqui, escrevam todos: eu creio, eu recebo, tomo posse, em nome de Jesus. Amém. E amém. Gente, eu quero mais uma vez dizer a você, amanhã, 6h30 da manhã, eu vou fechar essa palavra, tem mais um ponto. Veja, eu não posso ficar correndo e assim perder a essência daquilo que Deus realmente está comunicando. Amém? Então amanhã, 6h30 da manhã, a gente fecha essa palavra, lembrando que amanhã nós temos o quê? Santa Ceia, 10 da manhã, 7 da noite. Lembrando que amanhã nós fechamos essa campanha, Deus me deu uma ordem, não serão 21 dias, mas sim 20 dias, então amanhã nós fecharemos esta campanha, amanhã, 6h30 da manhã, essa campanha do destravamento total, e na segunda-feira nós vamos iniciar às 6h30 da manhã, mais uma nova campanha, onde certamente muita quebra de maldição vai acontecer. Amém? Gente, que Deus abençoe, tenham todos uma noite aí de sábado maravilhosa, extraordinária, vençam os seus medos, esteja aqui amanhã às 6h30 da manhã, para nós fecharmos essa palavra. Beijo no coração, a paz de Cristo, tchau, tchau.